Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Bem-vinda, bem-vindo ao nosso encontro com a palavra Lâmpada para os meus pés. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O evangelho proposto para o 28º domingo do tempo comum. Marcos, capítulo 10, versos 17 a 30. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom, e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém. Honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com estas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntavam uns aos outros: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Pedro então começou a dizer-lhe: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus: Em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos e irmãs, mãe, pai, filhos e campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora, durante esta vida. Casa, irmãos e irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições. E no mundo futuro, a vida eterna. Irmãs e irmãos, estamos acompanhando um desenrolar dramático do Evangelho de Marcos, na sequência dos capítulos 8, 9 e 10, em que Jesus anuncia por 3 vezes a sua paixão. Esta cena aqui, que acabamos de ouvir, está imediatamente antes do terceiro anúncio. Jesus já falou-nos do matrimônio e da criança no domingo passado. Hoje, este evangelho do homem rico, e aqui termina no versículo 30, e no versículo 32 está o terceiro anúncio da sua paixão, que também, como das outras vezes, Jesus não será compreendido e nem muito bem acolhido, na verdade, negado naquela sequência da sua manifestação de que tipo de Messias ele é, que tipo de Messias ele se apresenta, que tipo de Messias os discípulos têm expectativa que ele seja, e que tipo de Messias esse homem que vem correndo hoje ao seu encontro ajoelha aos seus pés e pergunta. A sequência é muito bonita. O texto diz assim: Jesus saiu para caminhar. Caminhar sugere uma coisa tranquila, suave, dentro do controle do plano. Veio alguém correndo. Se alguém corre, ou é porque está atrasado, ou é porque está ansioso, acima da sequência da ordem das coisas, do tempo. Corre, ajoelha-se diante de Jesus e pergunta: Bom mestre, que devo fazer para ganhar
a vida eterna? Na verdade, a resposta nós já conhecemos no conjunto da Sagrada Escritura e do Novo Testamento. O que devo fazer para ganhar a vida eterna? Nada. A vida eterna é dom e graça. É algo que nós não alcançamos por nossos esforços. É dom. A vida eterna nós só podemos acolhê-la. Inclusive, as nossas boas virtudes, a nossa prática da caridade, não é para negociar a vida eterna e ganhar a vida eterna. O nosso compromisso com a transformação do mundo, com uma sociedade justa e fraterna, o nosso engajamento nos projetos sociais para defender a vida e a dignidade das pessoas e ajudar quem sofre, não é para ganhar a vida eterna. Na verdade, é porque nós já nos abrimos à vida eterna e por isso, como alguém que abriu-se à vida eterna que só Ele pode dar, nós somos movidos ao encontro daqueles que precisam do necessário e do digno para viver, porque eles também são projetados para o eterno. E exatamente por sermos homens e mulheres vocacionados ao eterno, tantos que sofrem as mais tristes penúrias, as vítimas dos próprios pecados e crimes, como os presidiários. Estive preso e me visitastes? Estive nu, estive doente? É essa a sequência. Nada eu posso fazer para ganhar a vida eterna, é graça que eu acolho. E por causa da vida eterna, eu movo-me na direção do dom precioso de levar o anúncio de que Deus tem um projeto maior do que esta realidade aqui. Jesus olha para aquele homem e pergunta: por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. E aí Jesus faz uma citação aleatória, espontânea, de Êxodo 20, 12 e 16, ou Deuteronômio 5, 16, 20. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, os 10 mandamentos numa sequência livre. A pessoa escuta Jesus e diz: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. No Evangelho de Mateus, aqui ele é apresentado como jovem rico. Aqui, em Marcos, é um adulto que reivindica que desde a juventude já observa os mandamentos. Jesus olhou para ele com amor e disse: só uma coisa te falta, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e cheio de tristeza, porque era muito rico. O que Jesus lhe diz que deixa você também abatido e cheio de tristeza? Quais são os apegos nos quais você se prende e te impedem de ser livre para seguir Jesus? Hora outra, a gente chama as pessoas na paróquia, na comunidade. Tenho escutado muitos irmãos padres darem esse testemunho, que chama as pessoas para colaborarem. Elas dizem assim: ah, padre, eu não quero ajudar, porque fim de semana eu tenho que ir para a chácara, para a fazenda, encontrar a família, não quero ficar preso. Eu gosto demais da comunidade, gosto do Senhor, mas ajudar não. Não quero nada que tire a minha liberdade. Minha liberdade de fazer abrir-me aos apelos do mundo. Constantemente. Era muito rico. É pecado ser rico? Não. Não é pecado. Mas quando a riqueza se torna um obstáculo para você seguir Jesus e viver a graça e o dom da gratuidade, aí a riqueza é um obstáculo. O Papa Bento XVI, numa pregação, cita Clemente de Alexandria, do século II, da virada para o século III. Clemente de Alexandria, pregando esse texto, diz assim: a parábola ensina aos ricos que não devem descuidar da sua salvação como se fossem já condenados.
Eles não devem abandonar a riqueza, nem condenar a própria riqueza como se fosse algo insidioso e hostil à vida, mas devem aprender de que modo relacionar-se com os bens e com as conquistas da vida. É esse o problema. Tem pessoas que possuem quase nada. Num barracãozinho de telha Eternite, inacabado, ela só tem o barracãozinho dela com um pequeno lote. Uma caixinha de sapato em cima do guarda-roupa. Eu gosto de citar essa imagem. Mas se alguém mexer naquelas coisinhas dela lá, ela quebra o mundo. Tem gente que é aprisionada nos bens que tem, sejam eles muitos bens ou poucos bens. O homem abatido e cheio de tristeza. Jesus olhou ao redor e disse aos discípulos como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiram e Jesus reforça: meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. Aqui ele não fala mais do rico, mas entrar no geral. E depois reforça: é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha, a gente até enrola a língua, do que um rico entrar no reino de Deus. Esta imagem, um camelo passar no buraco de uma agulha e um rico entrar no reino de Deus. Essa desproporção entre o tamanho enorme do camelo e o pequeno buraco da agulha, a riqueza do rico e a porta estreita do reino dos céus. Eles ficaram espantados. Então quem pode ser salvo? Quem pode ser salvo? A resposta é: todos quantos se abrirem à graça da salvação. Todos. Que não permitirem que nem a pobreza e nem o fracasso e o insucesso dessa vida, e nem as conquistas e os sucessos e os bens materiais tomem o lugar de Deus. Quem der conta de não permitir que nada tome o lugar de Deus, esse acolhe a graça da salvação. Pedro toma a palavra e pergunta a Jesus: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. O que está por trás da pergunta de Pedro é: o que vamos ganhar com isso? Jesus cita: se deixarem casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, vai receber casa, mãe, irmão, pai, campos com perseguições e no mundo futuro a vida eterna. Casa e campos, os bens materiais. Mãe, pai, irmãos, irmãs, os bens afetivos. Nem os bens materiais e nem os bens afetivos devem tomar o lugar do bem maior, Jesus e a graça do reino. Abra-se a essa graça e não permita que nada tire de você a centralidade de Deus. Boa semana.